esquerdas e direitas, andava sem destino, cheio de certezas. Quando de repente, uma luz brilhou, Jesus Cristo apareceu e me iluminou e me deu vida. Jesus Cristo é a vida. Vida. Jesus Cristo é a vida. E aí, gente, boa noite. Todo mundo que está chegando, que está realmente já preparado para acompanhar essa live. Essa é mais uma live missionária, né? Nós estamos formando uma rede solidária, onde nós estamos em contato com alguns profissionais que estão tratando conosco de alguns temas, né, pertinentes a este momento da pandemia. E hoje nós estaremos trazendo como tema dessa live, né, dicas de como que você pode se colocar ou recolocar-se, né, no mercado de trabalho. É interessante que você já esteja compartilhando essa live, né? A gente sabe que muitas pessoas vão estar sendo abençoadas, edificadas, muitas pessoas vão estar aprendendo com essa live de hoje, né? E eu tenho certeza que vai ser um momento de bastante aprendizado. Se você não viu ainda as outras lives que nós fizemos com outros temas e outros profissionais, você pode estar acessando o nosso canal no YouTube, canal Comando Resgatai. Você procura a playlist Live Missionária e aí nós vamos ter lá outros profissionais que nós já estivemos conversando sobre outros temas, né? E para iniciar a live de hoje, como a gente sempre faz na Rede Solidária, eu gostaria de começar pelo texto de Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 17, que tem as palavras de Jesus Cristo, onde ele diz assim: disse-lhe Jesus, o meu Pai continua trabalhando até o dia de hoje e eu também trabalho. Então, ao contrário do que muitas pessoas acabam imaginando ou pensando, o trabalho ele não é uma maldição, ele é uma bênção de Deus na vida do ser humano. O trabalho ele acaba dando dignidade às pessoas. E o que nos motivou exatamente a estarmos realizando esse tema é saber que durante esse momento de pandemia, a gente sabe que o mercado de trabalho foi fortemente impactado, né? Eu estava vendo alguns dados aqui que não é felicidade nenhuma em ler esses dados, né? Por exemplo, a gente sabe que no Brasil o desemprego aumentou em todas as regiões. No Ceará, por exemplo, né? No último trimestre, a taxa de desemprego saiu de 10% para 12%. Né? No Nordeste como um todo, nós tivemos aí o desemprego saindo da casa de 13% para 15,6%. Né? Hoje, atualmente, fala-se que no Brasil existe cerca de quase 13 milhões de desempregados. Só na faixa etária jovem, de 18 a 24 anos, nós temos cerca de 27% de desempregados, né? Uma última informação fala que o seguro-desemprego, só no mês de maio, foram mais de 960 mil solicitações, um aumento de 53%. Né? E a gente sabe que a informalidade em alguns estados está na casa hoje dos 60%. Né? Então é por esta e outras razões que nós estamos formando essa rede solidária, onde profissionais têm se disposto, assim, de maneira muito voluntária, a nos ajudar e a nos dar dicas, né, sobre o assunto a ser tratado da noite. E nós já estamos aqui, né, com a nossa convidada, já vou estar chamando ela aqui para que ela possa estar entrando, é a Lidiana Girão, ela há algum tempo, né, e acabou que a gente voltou a entrar em contato esses dias. Na verdade, a gente acabou estudando juntos, ainda na época do ensino fundamental. E eu acabei essa semana... Boa noite, Lidy, tudo bem? Seja bem-vinda. Nossa, faz tempo que a gente não se fala, né? Mas Pois tudo bem. É verdade. Olha aí o que a solidariedade não faz, né? Juntando aí velhos Tudo pra amigos. ajudar aí o próximo. É verdade, verdade. Aos meus amigos aí, boa noite. Olha aí, né? Muito bom ter você aqui com a gente, né? Na verdade, eu estava buscando alguém realmente da área de RH, né? Para que pudesse estar
nos ajudando, que a gente sabe que tem muitas pessoas que estão necessitando agora dessas dicas, né? Uma vez que Obrigada, precisam se amiga. recolocar no mercado de trabalho, né? Então vamos lá. Vamos aqui colocar aqui algumas perguntas, alguns questionamentos, e aí de repente a gente vai Ok. batendo um papo legal e a galerinha vai Tá certo. estar nos ajudando Gente, eu aí. tô um pouco nervosa porque tem muita gente que eu conheço aqui online entrando aí. Um beijo para as minhas amigas Lidy, Cíntia, o pessoal do trabalho, Tiago, Dayana Silva, o pessoal do Anali Supermercados, que é a minha empresa atualmente. Mas graças a Deus nessa minha vida fiz sempre muito bons amigos. Hoje vou tentar passar um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência, certo? Ajudar as pessoas que querem voltar para o mercado de trabalho, que está tão difícil hoje, né? Então, desde já também já me coloco à disposição para quem tiver desempregado e quiser fazer avaliação de currículo, né? Muito obrigada, meu gerente aí, que está entrando aí na live agora. Sejam todos bem-vindos, tá? Muito show, gente, muito Para quem não show. queria Olha, falar, né? então, tá vendo? Ó, de repente assim, mas será que vai dar certo? Eu digo, vai, com certeza vai. Não Eu é? sei que era Morrendo de medo, ainda estou me tremendo, ó. Não, calma, respira. Bebe um copo d'água. A gente sabe que essa questão da pandemia acabou fazendo com que a gente se Verdade, reinventasse, buscando verdade. novas alternativas, né? Uma das primeiras coisas que eu comecei a pensar foi isso: o que eu posso fazer para ajudar tantas pessoas que precisam nesse momento, né? E aí, de repente, foi surgindo as ideias, e eu já estava assim, buscando uma pessoa para a gente tratar esse tema já fazia um tempo. De repente, caiu a ficha, eu Uhum. lembrei, eu digo, rapaz, a Lidiana, vou perguntar se ela topa. Mas tá certo, Antônio. Então, você começa. As pessoas Tudo quiserem bem. perguntar, não sei, tá bom? Ótimo, tranquilo. À medida que a gente for falando aqui alguns tópicos, de repente o pessoal que está nos assistindo pode fazer alguma pergunta aí nos comentários para a gente poder ir batendo esse papo bem legal, né? Um Então, abraço aí também. Deixa eu só falar, mandar um recadinho para os meus amigos do Canadá, que estão todos aí online, eu mudei de emprego recente, então agora eu estou lá no Anali Supermercados, então gostaria muito de agradecer essas profissionais maravilhosas que eu trabalhei com eles e dos outros também, né? E assim, hoje a gente está trabalhando, mas sabe o quantas várias pessoas no mundo todo e aqui, principalmente no Ceará, que a gente mora aqui, estão sem emprego, estão passando por dificuldades, né? A gente que é da área da psicologia sabe o quanto isso afeta o psicológico, a parte mesmo, né, que a pessoa não consegue ver um horizonte novo, né? Então, eu espero que hoje algumas pessoas passem por aqui e saiam felizes, saiam com um pouco mais de esperança hoje, tá bom? olha aí, e essa era exatamente a nossa expectativa, né? Da esperança, né? Então, eu acho que essa é a palavra-chave, né, para quem realmente, por exemplo, acabou de perder o emprego durante essa pandemia, né? Eu acho que a palavra-chave é não perder a esperança, né? Uhum. É verdade. Bom, então vamos começar do básico, né? Nesse momento a gente sabe que muitas pessoas elas perderam o seu emprego. Então a questão é o Uhum. seguinte: qual seria a dica na elaboração de um currículo? Né? Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas de como fazer um currículo adequado. Pronto, assim, perder o emprego já é uma experiência extremamente difícil, né? A maioria das pessoas, elas ficam muito fragilizadas, elas perdem o foco, elas se sentem chegam até mesmo a duvidar da capacidade que elas têm, será que eu vou conseguir, será que eu não vou, né? E elas entram nesse funil, digamos assim,
né? Que elas começam a se duvidar. E isso aí está causando, né? No mundo da psicologia, a gente sabe que tem muita gente doente, né? Hoje em dia, com depressão, hoje as taxas estão mais altas do que nunca, ansiedade, crise né? Síndrome do pânico, por conta que as pessoas têm o seu emprego e elas perdem o emprego, elas acham que não vão conseguir. Então, a primeira coisa é você ter calma, né? Saber primeiro que aquilo ali é o momento. Um bom currículo, ele deve ser elaborado primeiro com a verdade, as pessoas devem realmente colocar o que é verdadeiro, né? Fazer um currículo bem enxuto, né? No linguajar, assim, o mais simples possível, né? Hoje em dia, a gente sabe que colocar currículo agora, por exemplo, há 10 anos atrás, a pessoa tinha um tipo de currículo, que ela dava um tipo de currículo para todos os empregos que ela ia, né? Isso. Hoje em dia, elaborar um bom currículo é ter foco no que você quer. Se eu sou profissional de RH e eu trabalho com recursos humanos, mas eu tive experiências administrativas, tive experiências financeiras, tive experiências comerciais, eu posso até colocar que tive essas experiências, mas eu devo focar sempre o que eu estou buscando. Se a vaga que eu estou me candidatando é vaga de RH, eu coloco o meu currículo mais voltado para RH, para que eu tenha uma boa chance. Colocar sempre informações verdadeiras, curtas, seus últimos empregos. Hoje em dia não se coloca mais seu endereço, seus dados RG, CPF, seus dados pessoais. Não há necessidade disso. Por quê? Pela própria questão da segurança, uma pessoa pegar seu currículo, ver seu endereço, ver todo o seu histórico ali, tem seus dados pessoais. Uma pessoa que é má intencionada, ela pode até causar uma situação com essa pessoa que já está tão fragilizada. Então, elaborar um bom currículo é um pouco assim, como é que eu posso dizer? É meio senso comum, porque tem empresas que preferem que a pessoa bote foto. Tem empresas que não tem necessidade de você ter foto no currículo. Então, façam um currículo padrão de página, coloque as informações mais práticas possíveis, com um resumo da sua qualificação. No seu nome, não se bota mais currículo vitae. Não se bota mais isso, pessoal. Botem o seu nomezinho, certo? Botem o seu nome completo, o seu bairro, a sua idade, seu telefone bem, como é que eu posso dizer? Nítido, né? E outra dica também é confira o seu telefone, pelo amor de Deus. Porque muitas vezes esse pessoal vai na lan house sem dinheiro, né? Ou às vezes tem o dinheiro só do currículo para fazer. E aí o que é que acontece? Na pressa, quem está digitando lá o da pessoa, ela não confere. Ela apenas está lá para ganhar o dinheiro e ela faz o currículo. Eu falo isso para vocês porque quando a gente vai criar currículo, nós, recrutadores, a gente tenta ser a gente tem assim, dependendo do tempo da vaga que a gente tem, o mais óbvio possível. Então, olha aqui o objetivo que a pessoa colocou daquela vaga, olho mais ou menos as experiências que ela está me mostrando ali, onde ela mora, a idade às vezes, mas às vezes nem tanto, e o telefone. É incrível, se eu te falar a quantidade de currículo que eu recebo, que eu vou ligar para a pessoa, o número está errado, falta número no currículo. Olha porque às vezes quem está lá digitando não é quem está procurando emprego, concorda? Então, às vezes, a pessoa vai lá, faz o currículo, acha que aquele digitador, ele fez o currículo, tá perfeito, mas não tá. Então, se atentem a isso, confira erros ortofeio, currículo com erro, porque o currículo é o seu cartão de visita. É como eu chegar para você e lhe dar um presente. Então, você tem que conferir.
Tô vendo aí, Amanda. Boa noite, Amanda. Né? Então, queria mandar um beijo para as minhas assistentes lá do Anali que estão entrando aí agora, certo? Olha aí. E, assim, esse é as dicas que eu poderia dizer como elaborar um bom currículo, tá certo? Qual é a próxima? Ótimo, ótimo. Perfeito. Então, ainda é válido colocar a idade. Assim, eu prefiro que, quando eu coloco, é como eu te falei, é muito do senso comum. Para algumas cargos é interessante a gente, recrutador, ter a idade. Mas isso não quer dizer, porque você liga para a pessoa e ela vai vir, você vai conversar com ela, né? Eu falo tanto dessa questão dos telefones, de eu conferir seu telefone, seus dados. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vai triar currículo, o telefone está errado e você não consegue entrar em contato com a pessoa. E o que é que acontece? Eu, Lidiana, se eu gostar muito daquele currículo, eu mando no e-mail, eu mando mensagem SMS, mas tem gente que não tem tempo para fazer isso, porque é muito rápido. Às vezes, quem está triando o currículo não é quem vai selecionar. Então, na triagem, se tiver errado, você já perdeu a sua chance ali, já foi embora, entendeu? Então, a importância de realmente conferir o telefone de contato, de o telefone estar funcionando, de estar ligado, de estar sempre ligado. Se você colocou o currículo, eu até brinco às vezes com o meu sobrinho, sabe? Amarra o telefone no pescoço, porque às vezes a gente, recrutador, liga e a pessoa não atende, então dá na gente um desespero, porque você gosta daquele currículo, você ama aquela pessoa, mas você não consegue entrar em contato com ela, entendeu? Olha aí, então a dica é essa. valiosíssima. E você falou sobre essa questão de experiências profissionais, né? De repente, a gente direcionar o currículo de acordo com a experiência profissional. Sim, e aí assim, a gente... Pode falar. Não, porque aí justamente eu ia colocar uma realidade aqui. A pessoa que, de repente, ela tem uma experiência numa área e ela não está conseguindo emprego naquela área. Nesse momento, seria o momento ideal para se aprender uma nova profissão, cursos, por exemplo, que a pessoa possa fazer na qualificação profissional? Nesse seu contexto, ela estaria desempregada ou ela queria mudar de emprego? Não, para quem está desempregado e não está conseguindo na área que ela já tem experiência de trabalho. Pronto. É como eu te falei, como a gente começou o bar aqui. Antigamente, há 10 anos atrás, a gente fazia um currículo para qualquer vaga, né? Hoje em dia mudou um pouco, mudou muito a forma de selecionar, de participar de seleção, de entregar seu currículo. Então, a importância disso... Só um minuto. Aí, porque eu estou vendo os comentários. Mas, enfim. Aí você me perguntou sobre focar a área que a pessoa não consegue, não é isso? Ela pode, se esse é o momento para aprender uma nova profissão. Sim, na verdade, assim, todos os momentos, a gente nunca pode se acomodar, né? A gente tem sempre que estar crescer e crescer e crescer, certo? E aí, esse momento de pandemia, que muita gente está em casa, que não consegue vislumbrar um futuro, digamos assim, é um excelente momento para ela estudar, para ela se organizar, para ela fazer um cronograma. Eu quero muito trabalhar numa empresa determinada, mas eu sei que para mim entrar lá eu tenho que saber inglês, por exemplo. Então, ela focar no que ela quer. Ela tem que estudar a área que ela quer, estudar a necessidade que a vaga que ela quer exige e ela se posicionar. Procurar fazer cursos, procurar estudar a empresa que ela quer entrar. Muitas vezes, as pessoas, pela pressa de arrumar um emprego, de pagar suas contas e etc., elas aceitam qualquer um, teoricamente, né? Isso. Mas, tem aqueles até que dizem assim, eu estou aceitando qualquer coisa. Pronto. Esse aceitar qualquer coisa é o perigo. Por quê?
porque dá certo, né? Muitas vezes, mas a probabilidade de você ser infeliz no seu emprego é maior. E aí você não vai fazer um bom trabalho. Ah, Lidiana, mas eu não tenho como escolher. Às vezes eu faço seleção com as pessoas e eles dizem exatamente isso para mim. Não, mas eu estou aceitando qualquer coisa. Eu, como RH, eu não posso ser irresponsável de colocar ele para qualquer coisa. Eu tenho que investigar onde ele é bom, quais são as características dele, para mim colocar numa coisa que ele possa vir a gostar, ou a crescer, ou a se identificar, ou a se desenvolver. Porque para mim também é um custo eu aceitar uma pessoa que quer qualquer coisa, depois de que eu treinar ele, aí ele vai achar o emprego dos sonhos dele. E aí ele vai me deixar. Entendeu? Aham. E aí, eu, empresa, tenho um custo, porque treinamento também é custo, né? É verdade, Treinar a com pessoa certeza. para aquela vaga, para aquele cargo, também é um custo, né? Então, assim, sobre a pergunta, com certeza esse é o excelente momento, principalmente para os jovens que estão em casa, né? Hoje em dia o mercado de trabalho para o jovem é muito mais flexível do que era no nosso tempo, quando a gente era mais jovem, né, Antônio? Né? É Hoje em verdade. dia as empresas elas têm vaga de estágio, jovem aprendiz, tem uma série de programas, né, que o governo disponibiliza, muitos deles o governo paga e a empresa não tem custo. Então, hoje esse jovem, quando ele vai para a empresa, ele já tem uma porta de entrada certa, diferente talvez da gente, da nossa geração, que muitas vezes aceitou a trabalhar há um tempo atrás, não recebia nada, né? Era o estágio. Não, deixa eu só estagiar para me poder ter uma experiênciazinha, né? Era Assim, verdade. Estágio porque voluntário. antigamente o importante era ter a experiência, né? No currículo. Hoje não é ter a experiência para um jovem que a sua trajetória profissional, né? Verdade. Olha, o Thiago perguntou aqui para a gente nos comentários qual seria a hora de pedir um aumento de salário. Tá. Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo para você pedir um aumento para quem está trabalhando, né, é saber como é que é a sua empresa. Como é que a sua empresa está, como é que estão as oportunidades para a sua empresa. Se tiver no momento bom e se você for um funcionário que dá rentabilidade, que durante a história você sempre esteve na frente, dando essa rentabilidade para o seu empregador, eu acho que seria quando você, funcionário, tiver a certeza que você vai ter que o seu patrão está no bom momento financeiro. Porque às vezes esse tema é muito complexo, porque às vezes não é só a questão financeira que faz o funcionário ganhar o aumento. Às vezes é uma situação de estar saindo muita gente da empresa e aí o empregador acaba lhe dando aquele valor para que você exerça outras atividades. Às vezes, o momento se dá quando você também tem uma boa relação com o seu empregador, que ele vê o seu... como é que eu posso falar? Desempenho. O seu interesse o seu desempenho, o interesse dele pela empresa. Qualquer empregador, eu acredito, não vai querer perder bons profissionais, né? Então, eu acho que antes de pedir o aumento, você tem que também se perguntar se você está merecendo o aumento, né? Uhum. Será que você está merecendo o aumento? Será que você é um funcionário que você tem uma boa assiduidade na empresa, se você é sempre participativo, se você é sempre envolvido no projeto da empresa, com o seu empregador.
E aí sim, eu acho que o seu trabalho é um casamento, você tem que se dar bem. Quando as coisas. Eu tive um gestor, que o nome dele é Maia Júnior, sabe? E ele sempre falava isso para mim, que as coisas têm que ser bom para os dois lados. A mesma mão que vai para a pessoa tem que vir para mim. Se for a mão só para mim, Lidiana, não é interessante. Se for a mão só para o Maia, não é interessante. Tem que vir para os dois lados. Então, se você está vendo que você tem essas características que eu falei, que você participa, que você ajuda, eu acho que cabe sim uma conversa verdadeira com o seu empregador, pontuando sempre as coisas positivas que você fez, né? E deixar ele escolher. Eu acho que o bom relacionamento, independente de trabalho ou pessoal, ele tem que ser honesto, né? Se não está dando mais para você aquele valor, pela quantidade de coisas que você faz, você tem que chegar e conversar com a pessoa, né? No caso. Se não rolar o aumento de salário, vale vale assim pedir para diminuir a sobrecarga de trabalho sem transparecer ser preguiçoso? Passou essa pergunta aqui nos comentários também. Eu acredito que o empregador brasileiro não está nesse patamar, sabe? Eu acho que ele não, assim, não generalizando, né? Porque a gente sabe que tem muitas empregadores que têm uma mente aberta, que têm um entendimento melhor do mercado de trabalho, principalmente agora, pós-pandemia, né? E eu acho que o que tem que valer é a sinceridade de ambas as partes. Se você pediu e foi negado, você já sabe que dali não vai vir um sim tão cedo. Eu acho, né? É como eu falei, depende muito da relação que você tem com essa pessoa. Tem razão, tem razão. Olha só, falamos de currículo, falamos um pouco de qualificação, dinâmica de grupo. Para muita gente, no processo de seleção, a dinâmica de grupo é um terror. Uma dica aí para o pessoal se sair bem nas dinâmicas de grupo. Essa é difícil. Vamos lá. Dinâmica de grupo eu comparo sempre assim, sabe? É muito de como você está no dia. Também eu vou pegar assim pela sua entrevista. Recentemente eu falei isso num outro momento que eu tive na empresa que eu trabalho atualmente. Quando a pessoa vem para a entrevista, para fazer uma dinâmica, para ir para uma seleção, para fazer uma entrevista, ou de grupo ou individual, o que é que afeta mais o seu resultado? O que mais afeta o seu resultado é como você está naquele dia. Você tem que estar bem, você tem que estar segura, você tem que acreditar que ali é uma oportunidade. Só que muitas pessoas, pelo momento que a gente está vivendo, né? Elas estão num pico de estresse muito alto, né? Elas estão com a ansiedade elevada, elas estão com como é que eu posso dizer? Com a expectativa tão alta em conseguir, que elas acabam deixando isso consumi-las, e na hora do que o psicólogo vai chamar, vai fazer a dinâmica, ou mesmo entrevistar, essa ansiedade acaba atrapalhando o desempenho daquele candidato. Então, é relativo, porque a dica não tem dica nenhuma. A dica é você ser calmo, você trabalhar em você a sua ansiedade, porque isso atrapalha. Uma coisa muito verdadeira sobre isso você faz aquilo todos os dias. Eu, entrevistador, vou lhe perguntar quais eram as suas atividades lá na sua outra empresa. Ela não sabe falar. Ela trava. Porque ela faz isso. Porque ela está nervosa. Então, assim, quando eu faço geralmente seleção, e muitos colegas da área de psicologia também, a gente conversa sobre isso, por isso que hoje tem as seleções humanizadas.
É um recadinho, seja bem-vindo, eu esperei por você. É um chocolatezinho que você bota lá na cadeira para o candidato que você nem sabe quem é. É uma frase motivacional. Sempre quando eu vou fazer seleção em grupo, né? Eu gosto muito de fazer seleção em grupo, particularmente. Né? Uhum. Então, por quê? Porque você fala ali para uma quantidade de pessoas e como psicólogo você tenta acalmar aquelas pessoas para que elas vão relaxando, relaxando. Então, assim, é muito também o resultado da dinâmica de quem vai aplicar a dinâmica, sabe? Porque se você for também muito impessoal com o candidato, nem você preenche a vaga e nem o candidato lhe dá o que você quer. Porque se o candidato não ficar à vontade com você, se ele não ficar à vontade com você, ele não vai conseguir falar, né? Então, praticamente a sua seleção ali, ela não vai dar frutos, né? Então, eu acho que cabe muito mais a gente trabalhar a ansiedade, tanto quem vai participar da dinâmica, como quem vai também aplicar a dinâmica, trabalhar a ansiedade daquele candidato que ele veio de casa, às vezes, só com uma passagem, às vezes ele pediu dinheiro emprestado para ele estar ali, às vezes ele veio de bicicleta. Eu já tive candidato que eu entrevistava no José Walter, e ele veio lá da Barra do Ceará de bicicleta, né? Nossa. Chegou super, super atrasado. Eu nunca esqueço esse rapaz. Hoje é dos melhores funcionários que eu tive, entendeu? Então, assim, a gente que está ali entrevistando também tem que ter aquele olhar de como receber aquelas pessoas, como fazer elas se sentirem à vontade. Então, a dica é você trabalhar, você, candidato, trabalhar a sua ansiedade. Ali é um momento. Se você receber um não ou receber um sim naquele momento ali de dinâmica, avaliação, entrevista, o que for, não é o não da sua vida. Aquele não ali, Deus pode estar ali preparando para um sim que nem você mesmo sabe. Então, às vezes, obviamente, eu entendo, porque as pessoas estão muito desesperadas para trabalhar, filho, esposa, aluguel. Então, elas vão com muita ansiedade e a ansiedade, às vezes, atrapalha. Então, a dica é essa. É verdade. Para alguns, o terror é a dinâmica de grupo. Para outros, é a entrevista cara a cara, né? Face a face. Isso. Verdade. O excesso de confiança atrapalha? Sim, também. Eu acho que é um dos que mais atrapalha. É como eu te falei, é a ansiedade. Pessoas... Olha, se você for fazer uma entrevista de emprego, hoje, a gente tem que fazer o quê? Assim, né? Olhando como... Não vou falar agora como recrutadora, vou falar como candidata, né? Primeiro, você tem que estudar a empresa que você vai, né? Você tem que saber como é o ambiente, você ir lá, tentar ver o ambiente, ver o que as pessoas fazem, mas não é chegar lá e dizer assim, ei, aqui paga em dia, ei, como é que é aqui? Como é que é aqui, tal. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, tem pessoas da empresa, ou das empresas em gerais, que interpretam isso como se o candidato tivesse meio que dificultando, então, sabe assim? Então, saiba se portar, saiba chegar, saiba tirar dúvida, não tenha medo de perguntar, pergunte, tire suas dúvidas, para que você, como eu falei, a empresa é um casamento. Você tem que casar com aquela empresa. Não deu certo? Na mesma porta que você entrou, pela da frente, saia. Faça tudo direitinho, deixe tudo lá direitinho, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, o mundo é muito pequeno, né? Então, eu acho assim que a autoconfiança atrapalha quando a pessoa ela vem achando que ela sabe de tudo, e a gente não sabe de tudo, né? A gente aprende todos os dias, né? Verdade. Viu? Você falou agora sobre essa questão. Se não der certo, saia pela mesma porta da frente que você entrou. E aí, passou aqui nos comentários. É interessante você chegar para o seu gestor, para o seu empregador,
e dizer que recebeu uma outra proposta de emprego, que está pleiteando, está participando de um outro processo Olha, seletivo? eu mesma tive uma experiência particular bem recente, sabe? Eu acho assim, como eu falei, tudo depende do relacionamento que você tem. É óbvio que a gente não é hipócrita, que tem gente que não vai dizer, porque sabe que isso vai causar outros problemas. Mas, na hora que der certo, que não, como eu falei, é um casamento, nem dá para você, nem dá para mim, ou tá dando só para você e não tá dando para mim, é chegar para aquelas pessoas e dizer, olha, apareceu assim, assim, assim. Se a pessoa demonstrar que ela quer ficar com você, né? E se for bom para os dois, porque tem que ser sempre bom para a empresa e para mim, e vice-versa. Né? Se não for, é contar, sim, e dar um tempo para a empresa se preparar, para você também se preparar, porque você também fica ali, você é responsável por pessoas, responsável por atividades, e aquelas atividades dependem de você. Então, como eu quis dizer, é sair tendo mais honestidade possível, né? Entendeu? Ser transparente, né? Exato, ser transparente. Verdade, verdade. Bom, a gente estava falando sobre essa questão, né, da dinâmica de grupo, da entrevista, e aí, inevitavelmente, a gente se lembra, como você já começou a comentar sobre o comportamento, mas aí vem também a questão da aparência, ou seja, as roupas, a maneira que a pessoa se veste. Influencia isso ou é bobagem? Eu posso ir com qualquer roupa? Antônio, eu sempre falo o seguinte, sabe? Eu acho que é muito do senso comum de quem está entrevistando. Porque às vezes às vezes é muito assim. Tem gente que tem um pouco de preconceito, entendeu? Esse assunto é delicado, mas precisa ser falado sim. Sim. Eu acho que é muito do seu senso comum. Porque às vezes é como eu citei o rapaz da bicicleta para você, né? Imagine, uma sala lotada, todo mundo já estava sentado, foi bem acolhido, recebido. Então, imagine eu, recrutadora, vendo aquela cena, né? O rapaz até na época de chinela estava, né? Então, assim, eu acho que é muito do senso comum. Claro que roupa importa, mas roupa não é tudo, né? É muito mais a postura do que a pessoa vai te entregar a imagem dela, porque ela vai vir, roupa é extremamente importante, né? Claro que você não vai para entrevista de bermuda, você não vai para entrevista de blusa decotada, de mini short, ou, né? E o mais simples, você tem que ir o mais com a sua melhor roupa, né? Não interessa qual ela seja, mas com a sua melhor outra, né? O tipo de vaga que o candidato está pleiteando vai interferir nessa questão? Olha, como recrutadora, eu creio que sim. Porque, é como eu te falei, depende muito da empresa, do que a empresa quer, como ela quer aquele perfil, como ela visualiza. Se for um diretor, eu acredito que ele tem que ir com uma. Se for uma analista de RH, uma assistente, uma coordenadora, um cargo de liderança, sim, ele tem que ir o mais apropriado possível. É como eu falei, cada um ir com a sua melhor roupa, né? Eu acho que fica bem simples assim, né? Não tentar ser mais verdadeiro possível, eu acho que é isso. Pronto, tranquilo. Porque também tem esses casos, né? Que a pessoa, por exemplo, ela se veste de um estilo no dia a dia e no dia da entrevista ela se transforma. Né? Tem demais. Mas é o que eu estou te dizendo. Ó, eu vou citar o exemplo da minha própria família, do meu próprio sobrinho. Ele foi para uma entrevista, na época, isso há 20 anos atrás, de embalador, eu acho, ou foi de estagiário. E ele foi. Hoje, a gente que é da família, a gente ri muito disso, sabe? Isso tem 20 anos. E a minha mãe, isso há 20 anos atrás, a minha mãe,
fez ele se vestir todo social, de sapato social, de blusa social, né? Não. E hoje, até hoje, a gente dá muita risada com isso, porque ele disse que só ele estava vestido social e os outros eram tudo de tênis e bermuda. Entendeu? Tênis e calça, né? Calça jeans, né? Então, assim, ele fala para mim, né, que naquele dia ele ficou com a vaga, acha que foi por isso. Então, assim, é muito relativo, é como eu te falei, depende de tudo, do momento, do cargo, da empresa, do senso comum de quem vai entrevistar, de quem vai aprovar aquele candidato, né? Tem gente que é muito preconceituoso, tem gente que tem preconceito com cabelo, tem gente que tem preconceito com barba, mas é muito do perfil da empresa, como a empresa é colaborador. Então, eu, RH, tenho que selecionar de acordo com o que a empresa quer, não com o que eu acho. Um exemplo disso, tem uma empresa, só me fugiu o nome aqui dela, que ela seleciona as pessoas, o mais exótico possível é porque é a identidade da empresa, né? O pessoal de barba, né? Até no shopping Guatemi, eu não lembro o nome da empresa, mas alguém aí nos comentários deve saber. Então depende muito da identidade da empresa, né? Então vale a pena, por exemplo, dar uma olhadinha naquela missão, visão e valores da empresa? Ajuda a identificar essa identidade da empresa? Inclusive, pode até poupar de um constrangimento. Eu já tive um constrangimento, porque, imagine, hoje em dia, com essa geração milênio, né, que são os jovens agora, os jovens, eles são muito despojados, é tatuagem, é brinco. Isso é perfeitamente normal, não tenho nem um pingo de preconceito, viu, meu povo? Então, assim, mas tem empresas, Chili Beans, obrigado, amiga, ela mesma, né? Ela mesma, amiga, obrigada. Então, quanto mais despojado, a Chili Beans seleciona, porque é a identidade da empresa. Quando eu digo que o candidato ele tem que pesquisar a empresa, é para isso também. Ele tem que ver se aquela empresa está um pouco, vai aceitar o cabelo dele black power, ou o cabelo dele liso, ou o cabelo dele grande, ou barba grande. Porque imagine, hoje em dia há uns 5 anos atrás, eu tive uma experiência que, como recrutadora, me causou um pouco de constrangimento, sim. Por quê? Porque o candidato, ele tinha um cabelo afro, né? Cabelo afro, e ele, C&A também. Então, na empresa que eu estava, o dono não aceitou. Eu não sabia como o dono queria selecionar. Eu achei o candidato perfeito. Eu não olhei o cabelo dele, eu olhei ele como candidato, como técnica, como comportamento. Então, eu tive uma experiência muito traumática há 5 anos atrás, porque eu tive que chegar para o candidato e dizer que ele tinha que cortar o cabelo. Eita. Então, se ele quisesse ficar com a vaga, imagina você fazer isso. Graças a Deus que ele não ficou, porque isso faz parte da identidade da pessoa. A gente está falando hoje de identidade, e isso é uma afronta, isso... Hoje é motivo até de processo, de cadeia, de tudo, né? É muito difícil. Então, assim, quando eu falo, eu volto a dizer, o candidato vai pesquisar a empresa que ele quer, ele também saber, né? Até hoje, graças a Deus, esse jovem, né? Ele vive muito bem, graças a Deus, assim, porque eu não queria fazer, né, de forma alguma isso, e eu não fiz, na verdade, né? Mas, assim, a importância, a mesma coisa com barba. Às vezes o homem tem essa barba grande, né? Barba bem cheia. Sim, e às vezes ele vai para uma determinada empresa, né?
Qualquer uma. Às vezes a empresa quer que a pessoa tire a barba, mas aquela barba faz parte da identidade dele. Ele nunca tirou a barba na vida. Tá entendendo? Então, assim, é muito complicado. Então, por isso, pessoal, estudem a empresa que vocês querem, se realmente vocês vão seguir, porque isso a gente está falando de coisas que aconteceram na minha vida toda, de recursos humanos, né? Coisas de 10 anos, 15 anos atrás, que infelizmente as pessoas faziam porque queriam um emprego. Hoje, graças a Deus, mudou, porque você não pode ter preconceito com cor, com pele, com opção sexual, né? Isso não diminui de forma alguma a competência do candidato. Nunca. Nunca mesmo. Verdade. E aí você falou um ponto interessante, o candidato pesquisar a empresa. E aí vem o contraponto. Empresa pesquisar candidato. Redes sociais. E aí? Inclusive, então, tem muitas empresas agora que só recebem currículo por e-mail também, tudo digital, né? E aí, a rede social ajuda, atrapalha? Olha, é como eu te falei, esse é um assunto muito polêmico, né? Porque em vias normais seria preconceito, concorda? Sim. Né? Você tirar um candidato porque ele postou lá no particular dele uma coisa fora da empresa que eu não sei nem se ele vai ser meu funcionário ou não, e eu já eliminar ele. Não seria ético, né? Ao meu humilde entender, né? Eu acho, né? Mas, assim, uma dica que eu dou para quem vai colocar currículo, claro que eu acho que nenhuma empresa disse se pesquisa pela rede social ou não, como eu te falei, né? Pela questão, né, do próprio preconceito, mas que uma rede social atrativa, ela é boa para você? Sim, sempre, né? Eu falo de... Hoje em dia a gente usa muito o LinkedIn, né? Que é uma rede social muito forte, que já existe há muito tempo mesmo, mas as pessoas não usam, né? Não, assim, agora que está se falando muito sobre ele, e eu acho que uma rede social para falar do seu perfil profissional é interessante, sim, né? E tentar ser mais discreta possível, né? Sempre. Eu acho que vale o bom senso e o equilíbrio, né? Sim, verdade. Verdade. É isso. Porque às vezes a gente vê que as pessoas acabam postando coisas que não ficam bem, digamos assim, para aquele cartão de visita, de acordo com uma vaga que ela está pretendendo, por exemplo. Ou a identidade da empresa, como você citou, né? Sim, sim. Às vezes é como eu te falei, é o bom senso do candidato, bom senso do recrutador, bom senso de quem está pleitando aquela oportunidade, né? E aí, dependendo, a rede social ela pode influenciar se o candidato for aprovado ou não. Dependendo da empresa que ele tiver, sim. Se você acha que dependendo da empresa, a rede social pode ajudar ou atrapalhar? Dependendo da empresa, sim. Dependendo da empresa, sempre. Olha aí, né? E sobre o futuro? Como seriam as profissões do futuro? A gente passou aí um pouquinho, já comentando um pouquinho sobre as mudanças, mas a gente sabe que o mundo continua mudando. E como é que você enxerga a perspectiva dos profissionais do futuro? Olha, eu estava até, antes da nossa conversa aqui, né, tentando... Estava até lendo sobre isso, né? E assim, segundo... eu estava lendo, estou tentando lembrar o nome aqui da pesquisa, eu acho que foi na Isto É que eu li, no Instituto Renovar, se eu não me engano, né? Que em 2030, daqui a 10 anos, 45% das profissões que existem hoje, né, não vão existir mais,
né? Vão Olha mudar, só. né? Por quê? Porque, por exemplo, um exemplo disso é o home office. Há anos atrás, Isso. ou então ano passado mesmo, ou antes da pandemia, como queiram, né? Tinha muito preconceito envolvendo home office, né? Porque, Sim. como eu falei, para empresas que estão à frente do futuro, grupos grandes, grupos já bem estruturados, né? Isso é uma realidade, né? Que realmente é uma realidade deles. Eles estão muito à frente nesse sentido, né? Porque o home office, ele além da comodidade para o empregado também, porque não deixa de ser uma comodidade, uma Uhum. flexibilidade, né? Para a empresa, melhora a questão dos custos, que é o principal. Então, você vai diminuir aí luz, combustível, o próprio custo com o funcionário se deslocar, trabalho, casa, né? Aham. Então, e para o funcionário, para a empresa, traz um funcionário mais motivado, porque ele vai estar ali, se for uma mãe ou um pai que hoje, infelizmente, pelo sentido da correria do dia a dia, quando chega em casa, seu filho está dormindo, então, para ele ver o filho dele no decorrer do dia, ter aquele contato mais perto com o filho ou com quem ele desejar ter, para ele já é uma motivação extra, né? Mas Sim. também tem muitos preconceito porque acha que a pessoa em casa ela não vai produzir, né? Uhum. Então, Verdade. muitos empregadores, eles acham que você está em casa, mas você não vai trabalhar. E tem outros Sim. empregadores que estão mais à frente, né? Eles enxergam o inverso, que Uhum. você, no seu ambiente, você vai produzir talvez 10 vezes mais do que você produziria num ambiente empresa, que aquela pressão, né? Então, Sim. como eu falei, é muito relativo, depende de muita coisa, mas depende principalmente, eu acho, do empregador. Do empregador Uhum. ser uma pessoa futurista, que o empregador ser uma pessoa mente aberta, que saiba que ali também é um trabalho, que também tem prazo. Eu acho que para uma empresa hoje, colocar home office, ela tem que ser muito organizada. Por Aham. quê? Porque ela tem que ter prazo e ela tem que cobrar o prazo do funcionário, porque ele vai estar em casa, teoricamente, e o brasileiro em si já tem essa nossa fama de deixar tudo para a última hora, né? Amanhã eu Ser faço. acomodado, né? Então, em outros países, isso é uma realidade que existe os escritórios multiusos, que você vai ali, se junta ali, divide um aluguel, você vai lá só para passar. Se você na sua casa não tem uma impressora, não tem uma internet boa, você vai ali, vai para casa, termina o seu trabalho em casa. Então, assim, tem empresas hoje no Ceará que eu conheço, tenho contato com os profissionais, já é uma realidade, já melhorou, já diminuiu 50% do quadro de funcionário, porque para a empresa quando ela chega nesse patamar, para ela é excelente, porque ela diminui, né, um custo ali que ela teria todo mês, né? Então, Aham. eu acredito que é isso, né? É verdade, é verdade. Essa Uhum. questão do coworking realmente está expandindo, né? Cada vez mais. E Porque, a pandemia, a do coworking, né? Os escritórios sim, compartilhados e tudo, sim, né? sim, E essa coisa da pandemia forçou muita gente a entrar em home office também, mas também vale do próprio colaborador também se disciplinar e se organizar, né? Para poder cumprir os prazos e as atividades que a empresa está pedindo, né? exatamente, Verdade, exatamente. verdade. Eu acho Gente, assim que as profissões em altas, que muitas profissões ainda não foram nem criadas, né? Assim, deixa eu só pegar aqui um dadozinho que eu queria passar, né? aham, As áreas daqui a 10 anos vão estar muito assim, né? Novas profissões vão surgir, design da inovação, é,
eu estava lendo a questão mesmo da telemedicina, que vai vir muito forte. Porque antes, a gente aqui, né, sem hipocrisia, quem é que confiava no médico sem ser pessoalmente? Não confia. Não, nunca, jamais. Mas durante a pandemia, a gente foi forçado, porque ou a gente se consultava com ele aqui, vídeo, ou a gente não queria ir lá nos hospitais com medo de se contaminar do coronavírus, né? Do Covid. Verdade, então, esse preconceito ele foi quebrando. Então, eu acho que a telemedicina vai vir aí muito forte mesmo, né? Nessa parte de saúde, né? Como também a parte de varejo também, né? Tá bem forte aí. Antigamente, o pessoal tinha muito preconceito de trabalhar no varejo, supermercados, né? Enfim, porque achava que não era um segmento que fosse crescer. E aí o varejo veio agora, tá no momento dele, né? E tem aí N coisas surgindo para o varejo, né? Eu estava até lendo no LinkedIn um artigo de um rapaz que ele falou, eu esqueci só a profissão, vou ficar devendo para vocês, mas é uma pessoa que ele vem, faz tuas compras, tu manda a listinha para ele faz tuas compras e vai entregar na tua casa na lista de alguma coisa aí que eu esqueci o nomezinho. Então, imagine onde a gente ia imaginar isso, né? Então, uma pessoa para entrar, para fazer tuas compras, para analisar tudo que tu quer e te entregar lá na tua casa sem tu ter o trabalho, né? Então, tá surgindo muita coisa e a gente só tem que realmente estudar muito. Se reinventar e aprender sempre, né? É verdade. Gente, faltam 2 minutinhos praticamente para o Instagram encerrar o nosso tempo, mas desde já eu quero agradecer a Lidiana, foi muito bom esse bate-papo. Realmente eu creio que ajudou muita gente, né? E como a gente sempre tem feito, eu quero pedir a Deus pela sua vida, para Deus abençoar também. Tá? Muito obrigada. Fazendo uma pequena oração. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Lidiana, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, seus sonhos, seus projetos, suas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que ela continue sendo uma bênção, assim como ela foi para nós nessa live, aonde ela estiver, aonde ela colocar os seus pés, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Antônio, eu queria te agradecer, certo? Agradecer aí a umas pessoas que entraram aí na live, meus amigos, Dayana aí que eu tô vendo agora, né? E outros aí, Tiago, Átila, Lide, Jorge, o pessoal aí do Canadá e outros lugares que eu trabalhei. Também agradecer a minha empresa atual, Anali Supermercados, né? A gente fica lá no Bom Jardim, uma das nossas lojas, né? Temos loja no Maranguape, temos lojas também no Pan-Americano, tá? E o que eu puder fazer para vocês, para ajudar, quem tiver aí, que tiver com problema com currículo, queira que eu analise o currículo, tá? Pode passar para mim, me procurar aí no Instagram, Lidiana Girão, que, à medida do possível, eu vou dando dicas, eu posso analisar o currículo para vocês, viu? Eu vi que tinha uma senhora que falou sobre o marido dela estar desempregado. Eu não sei quem é que está aí, que dá muito tempo desempregado, né? E a senhora pode contar comigo, tá bom? Me mande o currículo dele, tá? Que a gente trabalha, conhece algumas pessoas, pode ser que dê certo, tá bom? Obrigada, viu? Ótimo. Obrigado, Tchau, gente. gente. Tchau, Boa noite. Gente. Boa noite.